Alô, desculpa, eu acho que eu caí. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos sim, estamos te ouvindo. Desculpa, eu havia caído. Vocês estão vendo os slides? Sim, está no primeiro slide. Joia, desculpa. Então, agora retomando, por alguma razão caí aqui. Então, a nossa ideia é falar sobre os conceitos básicos de blockchain e, em particular, entender como o blockchain funciona, vendo um exemplo do Bitcoin. Tá? No final, falar um pouco sobre aplicações do futuro e alguns links para a gente se aprofundar nesses temas. Antes de mais nada, se a gente quiser construir um paralelo com o mundo que já existe, blockchain oferece a possibilidade de ter um livro-razão descentralizado. O que é um livro-razão? Livro-razão a gente está mais ou menos acostumado com isso, são registros confiáveis de entradas e saídas, registros, em geral, a gente utilizava uns livros grandes, né? Alguns de vocês vão se lembrar, né? Botei até uma foto de uma venda aqui, em que é um senhor controlando tudo por uma... bem na mão, né? Fazendo a caneta e tal. Mas o que é um livro-razão? É uma fonte confiável. No caso de blockchain, essa fonte confiável ela vai ser descentralizada. Né? A gente vai usar sistemas distribuídos para viabilizar isso. Nesse bate-papo, já vou fazer um spoiler aqui, quando a gente fala sobre blockchain, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão financeira, a questão de grana digital e tal, mas a tecnologia, o principal ponto sobre a tecnologia, na verdade, é a questão de confiança. Aí vamos ver como é que é isso. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala em criar um sistema blockchain, no fundo a gente está falando em criar um sistema confiável. Mas também sobre organizar sistemas de forma descentralizada, sistemas seguros, imutáveis, em geral anônimos, capazes de fazer a desintermediação entre ações de terceiros e auditável. Vamos ver como é que isso funciona. Antes de começar, uma breve linha do tempo, e talvez vocês se lembrem da crise de 2008, 2009, né, onde nos Estados Unidos a gente teve aquela quebra da bolsa e foi um caos geral no mercado. E essa aplicação, as primeiras aplicações de blockchain surgem ali. Então, muito em função da demanda de ter uma alternativa confiável, um sistema confiável em que eu pudesse usar como alternativa aos bancos. Um marco, esse diagrama põe alguns marcos principais apenas, né? Então, um marco é a publicação do artigo do Satoshi Nakamoto, vou falar mais um pouquinho sobre esse artigo mais adiante. Isso foi em 2008. Em 2009, publicado a primeira versão dos códigos. Para se ter uma ideia, em 2010, uma das primeiras transações que aconteceram usando blockchain, transações financeiras, alguém comprou 2 pizzas usando 10 mil bitcoins para fazer isso. Faça uma ideia aí quanto custaram essas pizzas. A coisa seguiu, né? Essas inovações em torno da tecnologia de blockchain evoluiu. Hoje em dia a gente tem várias moedas disponíveis. Vamos falar um pouquinho sobre a queda ou a instabilidade dos valores de Bitcoin em particular, e aí tem mais alguns eventos que a gente espera para breve. Agora, para a gente falar sobre blockchain, primeiro a gente precisa definir 5 pilares. Tem 5 coisas importantes que são necessárias para a gente entender blockchain. Primeiro, o que é peer-to-peer? Né? Então, peer-to-peer é uma rede distribuída onde eu tenho mais disponibilidade e menos controle. Basicamente, toda a rede blockchain vai ser baseada em peer-to-peer. Eu vou precisar de mecanismos criptográficos. Só checar se está tudo bem aqui no nosso...
a nossa transmissão, aparentemente está tudo ok, né? Blockchain também vai precisar de mecanismos criptográficos, tá? Em particular, funções de hash e funções criptográficas assimétricas. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre funções de hash, porque sem entender a função de hash não dá para a gente avançar. Terceiro pilar são os mecanismos de consenso distribuído, que basicamente permitem que um sistema grande possa ser visto como uma coisa consistente. Quarto pilar, a questão de software livre, ou pelo menos código livre, ou pelo menos políticas muito abertas. Quinto pilar, talvez o menos bem conhecido, ou a gente tem pouca noção ainda sobre o comportamento, são os incentivos econômicos para manter a rede no ar. Então, beleza, 5 pilares, para a gente entender os próximos passos. Peer-to-peer, os mecanismos criptográficos, o que é um consenso, software livre, esse é mais fácil, né, a gente está mais ou menos acostumado, e a questão de incentivos econômicos. Eu vou apresentar um pouquinho de detalhe sobre 2 pontos aqui. Um mecanismo de consenso e sobre como funcionam as funções de hash. Então, o que é uma função de hash? Né? Basicamente, uma função de hash é uma função matemática, ela aceita como entrada qualquer mensagem, qualquer conteúdo em bits. Quando eu passo por essa função, eu vou ter como saída um número constante de bits. Essas funções elas têm várias características, né? A primeira, elas são muito baratas computacionalmente. Executar esse processo ali, sair da mensagem raposa para chegar nessa sequência de bits, é computacionalmente bastante barato. Segundo, essas funções elas geram um conflito uniformemente distribuído, que, em outras palavras, gera um pouco conflito. Né? Eu posso ter qualquer coisa de entrada e o tamanho da saída é limitado. Então, é claro, vão existir entradas diferentes que podem gerar a mesma saída, mas é muito difícil, é muito raro isso acontecer. E, sobretudo, a principal questão aqui das funções de hash é que elas permitem a saída, né, eu saio de A raposa e chego numa string de bits, mas a volta, ela não é viável, né? Então eu não consigo sair do resultado de uma função de hash e voltar numa mensagem original. E é meio óbvio, porque é um processo com perdas, né? Vamos ver como isso funciona com mais detalhes, então. Então a gente já deu o exemplo da raposa, e outra propriedade interessante é que se eu mudar pouca coisa na mensagem original, a saída, desculpa, a saída muda bastante. Então, nesse exemplo, por exemplo, a raposa vermelha salta sobre o cachorro azul. Isso me gerou essa string aqui. A raposa vermelha cinta sobre o cachorro azul. Qualquer bit que eu modificar na entrada, a saída vai ser muito diferente. Tá? Isso, para qualquer alteração que eu faça, eu vou ter uma saída muito diferente. E, sobretudo, principal questão, né? Se eu pegar essa parte verde aqui, a saída da função hash, eu não consigo voltar na parte original. Então, agora, antes de começar a olhar essa estrutura básica, deixa eu só checar aqui, porque tem alguém pedindo para entrar, vou ter que interromper um segundo, mas é muito rápido. Ok, então, feito esse intervalinho, vamos falar sobre blockchain, a estrutura básica de blockchain. Tá? E aí fiquem à vontade para interromper e mandar um áudio aí para fazer alguma pergunta. A pergunta de vocês provavelmente é a pergunta de várias pessoas. Então, blockchain é uma estrutura de dados, ela tem essa cara que está aqui no slide,
pode ser diferente disso, mas a cara geral é essa. E ela consiste, essa estrutura de dados consiste em uma cadeia de blocos encadeados usando a função de hash que a gente acabou de entender. Tá? Como que é esse encadeamento de blocos? Cada novo bloco que entra vai ser encadeado usando uma função hash. Então, esse diagrama mostra o primeiro bloco, alguém um dia criou o primeiro, né? O primeiro bloco. O próximo bloco, ele tem cabeçalho e dados, e esse cabeçalho tem um hash do conteúdo do bloco anterior. Isso significa que esse bloco 1, no seu hash, tem uma espécie de impressão digital do que é o bloco 0. Isso se repete para todos os blocos. Então, o bloco 2 tem uma impressão digital do que é o bloco 1, que, por sua vez, tinha uma impressão digital do bloco anterior. Né? Então, sempre que vai entrar um bloco nessa sequência, no cabeçalho desse novo bloco, eu vou ter uma referência para o bloco anterior. Tá? Outra coisa interessante, a gente não pode esquecer que em blockchain é peer-to-peer. Né? Então, cada novo bloco, quando ele é criado, ele vai ser, primeiro só entra dados válidos aqui, né? O nó criou esse bloco, vai validar tudo que está ali dentro, vai enviar para os demais elementos da rede, e cada elemento da rede revalida. Né? Então, todo mundo confere todo mundo. Tá? Nenhum nó da rede confia em nenhum outro. Tá? Tudo é sempre conferido. Bom, é essa estrutura que vai atribuir para a blockchain o fato de ser imutável, tá? Então, imagina o seguinte, então imagine que eu tenho uma estrutura de 3 blocos, esses 3 blocos estão replicados em várias máquinas. Aí eu vou tentar modificar um deles, eu vou tentar alterar alguma coisa, por exemplo, aqui nesse dado aqui. Se eu altero esse bloco, se eu alterar um bit nesse bloco 1, o hash que o bloco 2 tinha para esse bloco 1 deixa de ser válido. Então é muito fácil de conferir se alguém modificou alguma coisa. E como eu tenho várias cópias na rede, então, se eu quiser tentar modificar alguma coisa, além de eu ter que modificar toda a cadeia, eu tenho que modificar toda a cadeia em todos os nós. Portanto, é muito difícil mudar alguma coisa. Bom, agora para entender um pouco mais aqui o que são esses cabeçalhos e esses dados. Tá? Bom, depende, cada aplicação vai utilizar isso de uma forma. Aplicações financeiras, troca de dinheiro, esses dados vão ser, por exemplo, transações financeiras. Mas vamos supor que fosse um outro dado, eu estivesse monitorando mobilidade. Então, esses dados ia ser uma informação de mobilidade, por aí vai. Né? Posso fazer N coisas, posso imaginar N aplicações. Bom, então vamos começar a falar sobre o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu quero dar é sobre o Bitcoin. E todo mundo adora, né, quando a gente fala sobre Bitcoin e tal. Espera que a gente vai falar sobre o dinheiro e tal, mas não vou falar sobre isso nesse bate-papo. Só vou apresentar um pouco o histórico dela. E o interessante, o que a gente quer é entender como ela funciona. Tá? Então, esse gráfico, ele mostra a famosa variação de Bitcoin. Né? Então, desde os seus valores, aproximadamente 200, 300 dólares lá em 2016, aí no final de 2017 teve um boom, chegou a quase 20 mil dólares, teve todo um período de instabilidade, e atualmente está na faixa de 6 mil dólares. Né? Tudo a ver com a crise atual do Covid-19, né? Então, assim, começou a aparecer a crise da China, o Bitcoin aqui subiu, tá? De repente, quando a coisa ficou realmente séria, ele caiu, que até para mim é um pouco surpreendente essa queda do Bitcoin, porque você espera que em momentos de crise o Bitcoin tenha valorização. Mas essa crise foi tão alta, tão grande, que até o Bitcoin caiu. Né? Bom, mas nosso desejo não é falar sobre mercados, é entender como é que essa tecnologia funciona. Tá? Então, a primeira coisa para entender como o Bitcoin funciona é entender que
a rede Bitcoin é uma rede peer-to-peer vasta. A gente está falando de cerca de 10 mil nós de redes peer-to-peer. Esse slide aqui mostra um pouco a distribuição geográfica desses nós no mundo, uma concentração aí em Europa, costa oeste e leste dos Estados Unidos e algumas regiões mais desenvolvidas da Ásia, tá? Esse diagrama mostra que cerca dos 20% desses nós completos, nós que realmente tem toda a cadeia do Bitcoin, 20% deles estão nos Estados Unidos. Vai ficar o link aqui e os slides estão em anexo, vocês podem consultar depois, né? Mas é bem interessante ver. A mensagem principal é, a gente não está falando de 2 ou 3 nós, a gente está falando de 10 mil nós, a gente está falando de uma rede vasta, super difícil de derrubar, ok? Bom, não tinha falado para vocês, né, toda blockchain tem aqueles 5 pilares, né? Um pilar é ser uma rede peer-to-peer, o Bitcoin basicamente usa protocolos baseados na rede torrent, e talvez a parte mais interessante do Bitcoin seja o protocolo de consenso. Primeiro, o que é um protocolo de consenso? Um protocolo de consenso, para quem estudou sistemas distribuídos já sabe, mas é basicamente um protocolo de estabelecer um valor comum para uma variável, por exemplo, né? Então, os vários elementos de um sistema vão entrar num acordo sobre o status ou o valor de uma determinada variável. E o mecanismo de consenso utilizado pelo Bitcoin, existem muitos, tá? Mas o utilizado pelo Bitcoin é o de prova de trabalho, que consiste em basicamente consiste em resolver um problema matemático. Esse mecanismo, ele é totalmente distribuído e tem duas características muito interessantes e opostas, né? Tem baixíssimo custo em termos de troca de mensagem, por outro lado, é caríssimo computacionalmente, caríssimo em termos de gasto de energia, de processamento, tá? E esse mecanismo, no linguajar do Bitcoin, né, que os mineradores realizam, né? O que esses elementos que a gente chama de mineradores nada mais são do que nós computacionais que estão tentando executar esse mecanismo de consenso. E ele é basicamente um mecanismo de tentativa e erro. Vamos ver como é que é isso. De novo, vou ter que parar um instante para autorizar aqui um colega. Voltando, vamos ver como é que é essa história de fazer tentativa e erro. Pô, tá de sacanagem comigo. Essa prova de trabalho, né, o Proof of Work, o POW, basicamente consiste em encontrar uma variável chamada nonce. Esse nonce é um número arbitrário, número qualquer, é um número aleatório, tá? Mas ele tem que satisfazer uma condição. A condição é a seguinte, a gente já falou da função de hash, certo? Então eu vou aplicar a função de hash em um conjunto de bits. Esse conjunto de bits, a primeira parte dele são dados do bloco anterior, né, do último bloco da cadeia. E esse nonce, que é uma parte aleatória. Veja, essa primeira parte é fixa, tá? Os dados do bloco anterior é fixo. Quer dizer, vai variar a cada bloco, né? Mas é outra história. Cada bloco eu tenho que trocar essa conta. Mas tem essa parte que vamos chamar estática e tem essa parte que eu não sei. Então eu vou concatenar um número aleatório aqui, vou passar a função de hash e vou obter um valor. Esse valor que eu vou obter tem que ser menor do que um determinado número, que a gente chama de target. Se o minerador pega o dado do bloco anterior, coloca um nonce ali, calcula o hash, e aquele valor é menor do que o target, então a gente diz que ele encontrou um nonce válido, tá? Vamos ver daqui a pouco que não é possível prever o valor de nonce, tá? Não dá para eu fazer um pré-processamento e calcular esse nonce. Vamos ver por quê.
Então, aqui alguns exemplos, né? Só para ilustrar um pouco mais, talvez seja difícil de ver esses numerozinhos, mas é o seguinte, eu tenho uma parte fixa, né, o dado, esse dado vem do cabeçalho do bloco anterior, tem a parte que eu posso variar. Então, nesse slide, eu estou variando só essa colunazinha aqui, ó, tá? Aí eu pego esse dado, aplico a função de hash e me dá um resultado. Como a gente viu, esse resultado é um número, né? Então, se é um número, eu posso comparar com um determinado valor inteiro. Se esse resultado é maior do que o target, então esse nonce para mim não vale. Testei o 0 não valeu. Vou testar o 1. O 1 também deu um númerozão aqui, maior do que o meu target, não vai valer. E vou fazendo isso até uma hora que eu encontro um determinado valor de n, e quando concatenado com a parte fixa da conta, né, aí eu rodo isso, rodo um chá nessa string, e isso me dá um valor que é menor do que o meu objetivo, que é menor do que o meu target. Quando isso acontece, a gente diz que encontrou um nonce, tá? Beleza. Vamos ver no que a gente usa isso, tá? Só uma observação, tá? Esse target, se ele fosse um número com todos os bits iguais a 1, a dificuldade ia ser 0, né? Porque qualquer número que eu passasse aqui, eu ia encontrar um número menor do que ele. Se esse target for um número pequeno, a probabilidade de eu encontrar um número que atenda a condição de ser menor do que aquele número pequeno vai caindo, né? Então, quanto menor esse target, mais difícil é encontrar um nonce. Tá bom. Então, vamos ver como é que eu uso essa história agora, né? Então, basicamente, no protocolo do Bitcoin, quando um minerador encontra um nonce válido, ele ganha o direito de fechar um bloco. Então, o esquema vai funcionar da seguinte forma: eu tenho uma rede peer-to-peer, 10 mil nós aproximadamente, as transações estão acontecendo ali, os nós estão ouvindo as transações. E esses nós, em geral, têm vários mineradores, né? Por que vários mineradores? Né? Porque quanto mais máquinas eu coloco para fazer esse cálculo, para fazer essa conta, que nada mais é do que uma tentativa e erro, maior a chance de eu encontrar um nonce válido. Aí, legal, quando uma máquina encontra um nonce válido, ela empacota tudo isso num bloco e manda para o resto da rede. Tá? O que vai ter dentro desse bloco? Esse bloco vai ser fechado com transações válidas, né? Só o que tem de transação válida ali dentro. E vai ser distribuído para todos os nós da rede, e o interessante é que todos os nós da rede, quando recebem um bloco, eles checam se aquele nonce realmente funciona, atende ao critério de nonce válido, e também confere tudo que está dentro daquele bloco. Tá? Pergunta aí, para quem anda assistindo Netflix, o que o minerador ganha com isso? É óbvio, né? O minerador ganha bitcoins. Quando um minerador encontra um nonce válido e distribui um bloco, ele automaticamente, né, pelo protocolo, vai colocar um conjunto, um valor de bitcoins para ele dentro daquele bloco. Né? São valores criados do zero, são valores criados, são novos bitcoins que entram na rede. Né? Então a gente pode dizer o seguinte: cada vez que entra um bloco na rede, entram novos bitcoins na rede. E o dono desses bitcoins é o minerador que fez esse trabalho computacional. Ok? Bom, então, deixa eu fazer uma nova pausa, só para checar se está tudo ok aqui. Pronto, retornando. Aí vem as coisas interessantes agora. Tá? Primeira, o que acontece se dois mineradores fecharem um bloco ao mesmo tempo? O que significa fechar um bloco? Significa que eu encontrei um nonce, né?
Mas pode acontecer, pô, é tentativa e erro, né? Os dois mineradores estão tentando, e num dado momento, dois, mais ou menos no mesmo instante, encontram um nonce. Esses dois caras vão fechar blocos e vão mandar esses blocos para a rede, tá? Até aí, o que vai acontecer, né? Bom, lembrete, né? Uma rede, então, tem cerca de 10 mil nós. Esses blocos, na média, eles são fechados, na média, vou explicar daqui a pouco como que é essa média, eles são fechados a cada 10 minutos. Tá? Então, mais ou menos a cada 10 minutos, fecha-se um bloco. Mas então pode acontecer o seguinte, eu posso, por exemplo, aqui nesse slide, ter 3 mineradores que fecharam blocos mais ou menos no mesmo tempo. Então eu tinha lá um bloco N-3, aí um bloco N-2, um bloco N-1, e aí na hora de fechar o N, aparecem 3 candidatos possíveis. E veja, nesse caso, pode não ter fraude nenhuma aqui, tá? Esse bloco pode ter um nonce válido, esse bloco B um outro nonce válido, um bloco C pode até ter o mesmo nonce, né? E todos eles podem ter transações válidas ali dentro, tá? Podem ser blocos totalmente corretos. Mas a gente só pode ter uma linha, tá? Uma sequência, é uma corrente de blocos, não é uma árvore, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Quando o bloco A fechou um bloco, ele vai continuar minerando. E ele vai continuar minerando a partir dos cabeçalhos que ele conhece mais atualizados, ou seja, ele vai continuar minerando com o que ele conhece do sistema. Ele cria um novo bloco, outro bloco C pode encontrar também uma solução, tá? E pode crescer a sua sequência de blocos. Lá pelas tantas, a gente chega num cenário como esse aqui, tá? Eu tenho 3 cadeias, né, possíveis aqui. Só que o que vai acontecer? Imagina o seguinte, tá? A, B e C fecharam blocos mais ou menos no mesmo instante e distribuíram na rede. Tá? A rede vai receber essa atualização, esses novos blocos, não todo mundo vai receber ao mesmo instante. Então, tem gente que vai receber o bloco de A e vai continuar trabalhando em função daquela atualização. Né? Uma outra parte da rede pode trabalhar nessa atualização de C. O fato é que, eventualmente, uma dessas bifurcações aí vai crescer mais do que as outras. E o que acontece? Quando uma rede, um lado cresce significativamente mais do que os outros, eu descarto os branches, né, descarto os ramos menores. E realmente o que acontece, eles são realmente descartados, tá? Eu jogo fora, desconsidero, tá? E aí você pode perguntar, mas espera aí, professor, aqui no bloco B, eu fiz aqui, comprei uma bicicleta aqui no bloco B, e o que vai acontecer? Né? O dinheiro saiu da minha conta? Não, não vai sair da sua conta, porque tudo que está aqui dentro é descartado, né? Só é considerado válido, então, o que está na cadeia mais comprida, na cadeia mais longa, na cadeia principal, ok? Então, qual que é o problema dessa questão aqui? A questão principal é que, quando eu faço uma transação Bitcoin, ela pode não ser válida exatamente naquele instante. Eu preciso esperar um tempo para, de fato, checar se aquela minha transação caiu em uma cadeia e a cadeia conseguiu crescer enfim, né? Então, na média, assim, a gente diz que uma transação é efetivamente completada depois de vários minutos após a sua escrita, tá? Então, assim, mais ou menos meia dúzia de blocos depois, tá? Bom, vamos ver agora mais alguns impactos disso, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre nível de dificuldade, né? Voltando no assunto do nonce, tá? A rede Bitcoin, vocês devem ter ouvido falar, de que ela está agregando cada vez mais computação. Por quê? Porque era lucrativo minerar Bitcoins, mais gente foi entrando no negócio, foi entrando mais poder computacional, e aliás, tudo isso previsto lá no artigo do
Sakamoto, né, do Nakamoto, desculpa, tudo isso previsto no artigo do Satoshi Nakamoto. Então, o artigo já previa um mecanismo para ajustar o grau de dificuldade de encontrar o nonce, o grau de dificuldade de fechar um bloco. Tá? Como que é esse mecanismo? Tá? Bom, deixa eu mostrar um pouco esse slide, vou mostrar ele de novo mais adiante, né, mas essa curva mostra o nível de crescimento da dificuldade computacional de se fechar um bloco. Vamos ver como é que esse ajuste é feito. Tá? Então, aquele target, aquele valor que eu quero fechar um nonce, fechar um hash que seja menor do que aquele valor, ele, na prática, ele tem uma parte aleatória, que é o nonce, e tem campos do cabeçalho, né? Então eu pego, monto essa string, passo o hash nela, e verifico se isso é menor do que um target. Esse target é um número, né? Então, como é um número, imagina que eu tenho um número de 256 bits, no caso o protocolo Bitcoin usa um hash de 256 bits. Quanto mais zeros à esquerda eu tenho nesse número, menor esse número é, né? Então, como é que eu ajusto esse número? Tá? É uma conta muito simples. A cada 2 semanas, aproximadamente, o protocolo revisa o número de blocos que foram fechados. Então, ele é feito para esperar que a gente consiga fechar 216 blocos, 2016 blocos, em aproximadamente 2 semanas. Então, ele é feito, isso dá 10 minutos a cada bloco. Então, o protocolo faz o seguinte, ele recalcula o grau de dificuldade, ele recalcula o valor desse target a cada 2 semanas. Se passou 2 semanas, eu consegui fechar mais do que 2016 blocos, ou se fechei 3.000 blocos, fechei bem mais do que 2016. Quer dizer que tem muito poder computacional, está fechando bloco muito rápido, está fechando blocos em menos de 10 minutos. Então eu vou ajustar isso. Tá? Como que é feita essa conta de ajuste? Um novo target. A conta parece difícil, mas é simples. Tá? O novo target vai ser igual ao target anterior, vezes a razão entre o número de minutos desde o último ajuste, ou seja, se passaram 2016 blocos, quando fechou 2016 blocos, eu analiso quanto tempo levou, né? Dividido por 2.160, ou seja, o número de minutos desejado. Então, só para ver como é esse comportamento, eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente ver como é que é isso, tá? Então, a conta é essa, é só para ilustrar como a conta funciona. Se eu levar 20.160 minutos para fechar 2.016 blocos, um bloco a cada 10 minutos, na média, vou levar 14 dias, e na média são 10 minutos por bloco. Tá? E aí, vamos supor que são os casos, né, para a gente testar quais são os valores de new target. Então, se o valor anterior de target era 10.000, se eu aplicar esses dados na nossa conta, o novo valor vai ser exatamente 10.000, então, ou seja, a dificuldade continua igual. Agora, se eu levar 20.000 minutos, ou seja, se eu levei menos tempo do que o desejado, então o resultado da conta vai me dar um target menor. Se o target é menor, é mais difícil de encontrar um nonce válido, tá? E assim vai, né? Então, fiz uma tabelinha aqui só para mostrar quantos, se eu levar menos de 20.160 minutos, por exemplo, aqui na penúltima linha, levei 15.000 minutos. Isso quer dizer que eu cheguei em 2016 blocos em 10 dias. Isso quer dizer que eu fechei um bloco a cada 7 minutos. Está muito rápido. O protocolo vai se ajustar e vai deixar o nível de dificuldade mais difícil. Por que que tem esse esquema? Tá?
é para que ninguém, se alguém colocar muita computação para resolver blocos, o sistema se ajusta e torna mais difícil, tá? É basicamente para isso, é para manter um equilíbrio, para manter um comportamento homogêneo na rede. E aqui de novo a figura, né? Então a gente vai perceber que esse target vem sendo ajustado. Quando a moeda sobe, o target fica mais difícil, tá? Quando o valor da moeda cai, esse target também acaba caindo, ok? E então é um mecanismo muito inteligente aí de manter a rede estável. Legal, resumo, tá? Então, como funciona o Bitcoin? Bitcoin é só um exemplo de blockchain, tá? As transações, elas vão sendo lançadas na rede. Essa rede tem milhares de nós, tá? Esses nós estão fazendo provas de trabalho, estão validando as transações. Quando os mineradores resolvem um problema matemático, eles fecham um bloco. O que significa fechar um bloco? Significa pegar as transações que ele testou e validou, encapsular isso numa estrutura de dados, acrescentar o hash do último bloco e distribuir na rede. Ok. Todos os nós, quando recebem um novo bloco, eles validam tudo, conferem tudo que está ali dentro. E interessante é o seguinte, a cada vez que eu sou um minerador, né, aí alguém, antes de mim, encontrou um nonce válido. Então eu tenho que parar aquele trabalho de mineração, ver se aquele bloco realmente está ok, e agora eu vou precisar voltar a minerar tudo do zero, porque aquela string para mineração, ela agora depende do cabeçalho desse novo bloco. Então é impossível prever ou antecipar o trabalho de mineração, tá? Porque cada vez que chega um bloco novo, todo aquele trabalho anterior é desperdiçado, tendo que começar do zero de novo. Bom, vamos falar sobre fraudes. Eu vou tentar falar mais 5 ou 10 minutos, só para fechar as partes mais importantes, e a gente bate um papo depois. Fraudes, tá? O que blockchain realmente resolveu, tá? O que ele veio realmente a resolver? Ele veio impedir o gasto duplo. O gasto duplo significava o seguinte, eu pegar uma mesma moeda e gastar duas vezes. Pegar uma mesma moeda digital, comprar uma bicicleta na loja A e comprar um liquidificador na loja B, tá? Como é que isso poderia ser feito com o Bitcoin? Joga uma transação da loja A numa linha, joga uma transação da loja B na outra linha, só que elas têm a mesma fonte de dinheiro. Só que o que vai acontecer? Uma dessas duas transações não vai ser confirmada, tá? Porque, por exemplo, quando eu confiro o bloco A, eu vejo aquela transação que ela tem origem, por exemplo, aqui. O dinheiro, né, que eu vou usar para pagar aquela transação estava 2 blocos atrás. Tá? Quando eu confiro o bloco B, ainda sem ter visto o A, eu também vou achar que isso é válido. Tá? Só que só uma dessas duas linhas vai continuar. Tá? Gastos dentro de uma mesma sequência não podem ser duplos, porque eu sempre consigo verificar a origem do dinheiro ali. Então, blockchain, o que realmente Satoshi Nakamoto resolveu foi o problema de gasto duplo. Aquele esquema de consenso, de prova de trabalho, também já é um mecanismo conhecido. Tá? Agora, outra fraude possível, mas muito difícil, né, que é difícil de fazer dentro de um protocolo como esse. O famoso ataque de 51%. Na verdade, para ser formal, o ataque devia se chamar 50% mais 1, mas aí ficou o nome 51%. Que significa um minerador ou um conjunto de mineradores dominarem a rede. Colocarem tanto poder computacional que vão conseguir manipular a rede, tá? Manipular a sequência. Então, vamos pensar o seguinte, pego meus bitcoins, eu tenho uma máfia aqui de mineradores, né? Pego os meus bitcoins, compro uma Ferrari e ponho aqui no bloco B. Beleza? Aí eu converso com meus camaradas lá e falo assim, olha, não, peraí, agora a gente faz o seguinte, eu já saí com a minha Ferrari,
Agora vamos todo mundo trabalhar nessa sequência de A e deixar essa sequência de A crescendo, tal que aquele meu gasto de B, eu já estou com a minha Ferrari, mas aquele meu Bitcoin de B vai ser, aquela transação vai ser jogada fora. Percebe? Então, se eu conseguir manipular o poder computacional, eu vou conseguir manipular qual ramo da sequência vai crescer mais. E eu consigo criar casos de fraude. Só que é muito difícil de conseguir manipular 50% da rede. Tá? A gente tem falado em 10 mil nós. Então, no mínimo, eu teria que ter um controle computacional, poder computacional superior a 5 mil máquinas, que na verdade nem são máquinas simples hoje em dia, né? São verdadeiras fazendas de mineração. E a gente está falando aí de um poder computacional assim de petabytes, petahash por segundo, né? Ou seja, o que é um petahash aí? É peta-unidades de operação de hash por segundo, é uma coisa muito doida. As últimas estatísticas aí que eu vi, a quantidade de energia, o poder computacional é proporcional, né, aplicado para minerar Bitcoin é da ordem de um país da Europa, como Irlanda, Suíça. Tá? O mesmo número de energia, volume de energia de um país está sendo gasto mantendo a rede do Bitcoin. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui para dar uma sincronizada com vocês e bater um papo com mais calma. Bom, pessoal, então, já foi quase uma hora, né? E eu queria sincronizar com vocês um pouco antes de continuar. Tem material para continuar mais ali, mas eu acho que a ideia é fazer em duas partes esses bate-papos aqui. Então, repassando, e aí eu queria basicamente abrir para perguntas e ver se vocês gostariam de colocar dúvidas, né? Vou resumir a história toda. Então, a gente falou muito sobre Bitcoin, mas Bitcoin é só um exemplo de rede blockchain. Eu posso ter variações no modelo de consenso, no formato da transação, no tamanho da rede, no protocolo peer-to-peer. Então, blockchain é essa ideia geral. Bitcoin tem esses mecanismos que a gente acabou de ver, tá? E o importante é a gente entender que essa coisa do blockchain não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o desvio de como a gente fazia confiança. Tá? Até então, a gente nunca teve um mecanismo computacional que eu pudesse confiar no sistema, né? Não tem nenhum ponto único de falha, tudo é aberto, todo mundo consegue conferir o que está acontecendo. Então, por que a confiança, blockchain deve ser associada à palavra confiança? Tá? Porque quando eu tenho um sistema blockchain, eu tenho um sistema difícil de derrubar, o comportamento é sabido, né? Todo mundo sabe, está combinado ali nos algoritmos como que a coisa funciona. Okay? E é interessante que a gente não percebe o quanto esse tipo de mecanismo fez falta. Tá? Então, antes de encerrar mesmo e abrir para perguntas, deixa eu passar alguns slides aqui e fazer vocês, refletir com vocês como algo parecido com blockchain fez falta.
Um minuto, estou tendo um pouquinho de dificuldade para abrir a outra janela, não está reconhecendo. Vou compartilhar a tela inteira. Então, algumas coisas que aconteceram no nosso passado que não teria acontecido se tivesse um mecanismo blockchain. Primeiro, crise financeira global de 2008, 2009. Se a gente tivesse um mecanismo auditável, a gente não teria tido aquele escândalo dos investimentos prime, subprime nos Estados Unidos, não teria acontecido aquela crise. Quem se lembra das fraudes do INSS, da Georgina, dos anos 90? Vocês vão se lembrar, foi um escândalo bilionário. Também não teria acontecido, se a gente tivesse um mecanismo confiável como aquele. Mediação de contratos de frete. Se a gente tivesse um esquema de mediação de contratos de frete, a gente não teria tido a crise dos caminhoneiros. E aí, só para comentar dois pontos mais atuais, né? Poderia usar a blockchain para monitorar pessoas que vêm do exterior, vindo da Lombardia, que não foi feito. Eu poderia usar um esquema confiável assim para, por exemplo, mediar a demanda de respiradores globalmente. Então, tem algumas coisas que dá para resolver, desde que eu tenha um sistema confiável. Ok. Então, pessoal, para não estourar muito de 1 hora, eu queria parar por aqui, e o que eu combinei com o Francisco é a gente continuar depois. Já temos até uma data, correto, Francisco? Correto. Daqui a 2 semanas, né? Isso, dia 17. Então, dia 17, mais ou menos no mesmo horário, a gente continua. E eu queria bater um papo com vocês aí para ver se vocês pegaram essa ideia geral. Eu, particularmente, acho o blockchain super interessante e o mecanismo de Bitcoin, que às vezes a gente não entende exatamente como ele funciona, eu acho ele muito inteligente. Aliás, recomendo para todo mundo aí que é da computação ler o artigo do Satoshi Nakamoto. Vocês sabem que ele sumiu, né, desapareceu, ninguém sabe exatamente o paradeiro dele. Satoshi Nakamoto não é um nome real. E o artigo é uma pérola, é muito bem bolado, muito bem escrito, muito bem bolado. O que eu acho interessante também, antes de abrir para perguntas, mas eu já vou abrir, já que eu fico falando muito, né? Mas o que eu acho interessante é que eu duvido, apesar do protocolo estar todo organizado e tal, eu duvido que o Satoshi Nakamoto tenha imaginado que aquela proposta inicial dele um dia teria um uso tão grande de computação. Tá? Duvido que ele tivesse imaginado que a rede fosse crescer tanto e se fosse aplicar tanto poder computacional ali dentro. Bom, pessoal, beleza? Perguntas? Alguém quer bater um papo, contar um exemplo, falar alguma coisa? Deixa eu acompanhar aqui pelo... o Daniel mandou um ok aqui, falou que... Perguntou alguma coisa. O protocolo já define o tamanho da cadeia que será considerada válida pela rede. A pergunta do Daniel é a seguinte. Então, a gente viu que as cadeias podem, num dado momento, ter um crescimento paralelo, né? Posso ter uma bifurcação. Na média, é muito raro acontecer bifurcações, tá? Quando elas acontecem, é mais raro ainda delas crescerem mais ou menos em paralelo, tá? Então, a solução proposta por Satoshi Nakamoto, ela é muito bonita do ponto de vista probabilístico, mas ela não é garantida, tá? Existe uma probabilidade baixíssima de duas cadeias crescerem em paralelo, por vários blocos, tá?
Imagina, né, o nível de coincidência que tem que ser duas cadeias crescerem vários blocos em paralelo. Então, na prática, assim, atesta-se com certeza que depois de 6 blocos, a sua transação está garantida. Então, por exemplo, minha transação entrou num bloco, 6 blocos depois, eu considero que aquela minha transação está ok, fechado. Né? E muitas vezes, assim, no segundo bloco, o pessoal já considera fechado, porque é muito raro de virar o jogo. Tá? É muito difícil de ter uma virada de tamanho de cadeia mais longa. Tudo bem, Daniel? Acho que eu respondi, né? Mas, em geral, né, são mais ou menos 1 hora, mais ou menos 6 blocos. Depois de mais ou menos 6 blocos, a gente considera que é praticamente impossível que a cadeia seja revertida, tá? Seja descartada. Mas eu acho que é legal de ver a beleza no sentido de que é uma probabilidade, tá? É uma probabilidade muito baixa, baixíssima, mega baixa da sua transação ser descartada depois de 6 blocos, mas existe. Bom, vou acompanhando pelo chat aqui para ver se tem mais alguma pergunta. E se quiserem, fiquem à vontade para fazer a pergunta abrindo o áudio. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá para trás. Não tem, para trás aqui no chat não tem nada. Bom, deixa eu comentar então um pouco, enquanto o pessoal se anima aí para fazer alguma pergunta, o que a gente vai ver ainda. A gente não falou muita coisa. Na verdade, a gente falou assim só o mecanismo para entender como funciona a mesma coisa, né? Então, a gente não falou ainda sobre as tecnologias que estão por aí, sobre os contratos inteligentes, que são basicamente, falando bem rapidamente, assim, grosso modo, ter não só transações, ter não só dados na blockchain, mas ter programas, né, descrever comportamentos na blockchain. Tá? E a gente vai comentar um pouco também sobre novas aplicações, né? Então, a blockchain é uma tecnologia de base, isso tem evoluído, né, integrou a questão de contratos inteligentes, que me permitem ter comportamentos, né, ter programas inteiros na blockchain. Isso me permite criar empresas, criar negócios organizados a partir de blockchain. E a ideia é falar num próximo encontro, então, é explorar esse mundo de aplicações. Tá? Algumas muito interessantes do ponto de vista de coordenação de sistemas. Então, esse é o plano para o nosso próximo bate-papo. Eu vou deixar os slides estão em anexo aqui, qualquer coisa também eu mando para o Francisco, mando para quem quiser, e a gente sincroniza aí, vocês podem seguir os links que estão nos slides. Tem muito material, né, sobre blockchain e Bitcoin, e praticamente tudo isso que eu falei para vocês está num texto, e tem um link para o texto no último slide, ok? Se alguém quiser. Bom, o Areolino perguntou sobre aplicações em marketing. Em marketing, exatamente, eu não sei te dizer, mas tem uma aplicação relacionada a marketing que eu acho sensacional e eu não vi ainda. Para explicar exatamente como ela funciona, falta um pouco a segunda parte desse bate-papo, né? Porque a gente precisa de contratos inteligentes, não é só transações, mas programas na blockchain. Mas a ideia é simples. Alguém aí já foi consultado pelo Ibope? Não é pergunta retórica, eu queria saber mesmo, porque eu nunca vi ninguém que foi consultado pelo Ibope. E quando você participa de uma pesquisa, você, por exemplo, perto de eleição tem muito isso, né? Um político vai lá, contrata o Ibope para fazer uma pesquisa, ou o Datafolha, o instituto que você quiser. Esse instituto mobiliza pessoas que vão lá e rodam uma pesquisa, né?
Só que a amostragem dessas pessoas é meio aleatória. Então, uma coisa relacionada a marketing imagina que você tem uma blockchain com perfis claros de pessoas, e eu consigo rodar esses questionários, essas pesquisas, com um nicho muito específico. Então, beleza, eu tenho um produto álcool em gel, né? E eu quero saber a opinião dos profissionais que trabalham na saúde. Não quero saber a opinião de alguém que não entende de álcool em gel. Tá? Então, se eu tivesse um esquema desse em blockchain, eu poderia escolher os nichos exatamente de onde fazer a pesquisa e, sobretudo, mais interessante, reembolsar a pessoa que responde a pesquisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu ganhe R$1 milhão de um político para fazer uma pesquisa. Eu falei R$1 milhão e não escolhi essa cifra alta à toa, porque as cifras das pesquisas do Ibope são dessa ordem, né? Mas as pessoas que respondem não recebem nada, correto? Nada além de um tapinha nas costas. Poderia, né? Eu poderia participar de um sistema desse e ser reembolsado. Então, assim, abre caminho para novos tipos de aplicações. Né? Bom, agora deixa eu ir aqui para a próxima pergunta. Ariolino, tá ok, né? Respondido? Em marketing, especificamente, não parei para pensar nisso, mas deve ter várias aplicações interessantes. Pergunta do Tadeu sobre a questão de ser blockchain pública, privada. Tadeu, eu vou pedir para a gente conversar isso daqui a 15 dias. Porque a gente nem entrou nesse ponto. Né? Até agora, a gente só falou de uma blockchain, que é pública, que é o Bitcoin. Né? Então, a gente só deu um exemplo. Mas eu posso ter redes que eu controlo ou emito autorização para as pessoas participarem ou não. A rede Bitcoin, qualquer um pode entrar. Né? Eu posso, basicamente, baixar um pequeno software, vou criar um usuário, estou dentro da rede. Tá? Mas determinadas aplicações não são bem assim. Eu quero autorizar quem participa. Né? A gente não falou nisso ainda. Tem uma coisa bem importante que eu queria entrar, que ainda não deu tempo, que quando eu não devo usar blockchains, também vai entrar nesse assunto. Então, Tadeu, eu vou pedir desculpas, eu vou deixar para responder isso com cuidado daqui a 15 dias. Alexandre, seguinte, software livre, eu posso responder agora. A pergunta do Alexandre a gente vai ver essa história dos outros dois pilares, né, software livre e incentivos econômicos. Software livre, dá para responder rápido, então, assim, você confiaria numa blockchain em que você não conhecesse o comportamento ou as rotinas? Então, por exemplo, a gente viu agora um mecanismo de adaptação do grau de dificuldade. Está lá muito claro no protocolo, todo mundo conhece como é. Você confiaria se você tivesse isso fechado? Então, se a questão é confiança, não dá para ter código fechado em blockchain. Se você vê uma blockchain que é código fechado, desconfie. Eu, particularmente, eu descarto. Mas, pelo menos, desconfie. Né? Tem algumas iniciativas aí que são código praticamente fechado e não dá, né? Aí a segunda parte da sua pergunta é sobre incentivos econômicos. Incentivos econômicos sem dúvida, a parte que a gente menos entende como funciona. Não está claro para ninguém ainda, não tem laboratório suficiente, né? O nosso laboratório em tempo real, que é o mundo, ainda não ofereceu elementos suficientes para a gente entender. Os incentivos econômicos de Bitcoin, por exemplo, estão bem claros. Mas outras moedas, aliás, eu não falei isso, né? Existem mais de 2.000 outras moedas, né? Outras moedas vão ter outros mecanismos. Outras moedas não vão usar o Proof of Work, não vão usar a prova de trabalho que a gente viu. Tá? Então, incentivos econômicos, eu até vi 1 ou 2 livros que estavam começando a falar sobre isso. Mas, em resumo, toda blockchain vai precisar de algum esquema para sustentar economicamente funcionando. Então, o Bitcoin, ele se sustenta
a rede, ela é sustentada pelos nós. Os nós têm interesse em participar da rede porque eles recebem bitcoins quando eles fecham, né? Tem um fizinho a mais aí que eles também recebem um pouquinho por transação confirmada, mas hoje em dia é meio irrelevante. Mas então, os nós têm interesse em que a rede continue porque eles recebem, né? Os nós têm interesse de que o Bitcoin continue bacana no mercado porque valoriza os Bitcoins que eles já têm. Tá? Se em algum momento deixar de haver incentivo econômico para a rede se manter, a rede começa a perder nó, a rede perde nó, perde a confiabilidade. Né? Tudo bem? Mas, respondendo, não vamos ver o assunto incentivos econômicos. Se você procurar na Amazon, você vai encontrar 1 ou 2 livros sobre o assunto, mas é um tema de pesquisa totalmente em aberto. Cláudio Aroucha, ele perguntou sobre a questão de dados médicos e notas fiscais e imposto de renda. Todos esses são bons exemplos de aplicação. No capítulo de livro que eu deixo como referência no final dos slides, é um capítulo que a gente escreveu para o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. Então, ali fala bastante sobre a questão de registros médicos. Né? Eu acho... eu posso fazer uma provocação aqui agora, já, que imagine se todos os dados médicos das pessoas tivessem registradas em uma blockchain. É claro, respeitando privacidade, respeitando todos os requisitos de privacidade e proteção de dados que são necessários nesse tipo de aplicação. Mas se isso existisse, eu poderia ter interoperabilidade entre dados, então eu faço o exame no hospital A e pego os dados numa consulta em um hospital B. Eu poderia, por exemplo, fazer alguma pesquisa de data science, big data sobre esses dados. Até para o nosso exemplo atual, assim, de controle epidemiológico, podia ser sensacional, né? Então, um exemplo sempre que alguém tem dengue, isso deve ser notificado para um sistema dos gestores estaduais e federais, né? Mas se você pega numa divisa, por exemplo, esses sistemas não têm clareza, né? Então, imagina que você tem 2 cidades, uma do lado da outra. Você tem 8 casos de dengue de um lado do muro, 8 casos de dengue do outro lado do muro, o threshold para disparar o alarme é 10, você tem no total ali 16, mas não dispara threshold porque a coisa não está controlada. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre, no segundo bate-papo, sobre registros de dados de saúde. Ok? José Daniel pergunta sobre microtransações. José Daniel, eu não sei exatamente o que você está chamando de microtransações, então vou inferir que pagamentos muito pequenos, né? Sei lá, comprar, deixa eu ver assim, uma coisa trivial, né? Aquela coisa que você gasta com dinheiro, né? Assim, comprar um café, comprar um café expresso, né? Primeiro ponto é que tem esse tempo para confirmar, tá? Esse tempo, com certeza, em Bitcoin, é mais longo do que o tempo de tomar um café. Né? Então, mas tem outros protocolos, outras moedas, que não usam o mesmo esquema de consenso, portanto, vão ser mais rápidas. Tá? E, portanto, vão ser mais adequadas para esse tipo de mecanismos de pagamentos pequenos. Tá? Tem um outro problema, que é as transações muito pequenas, elas demoram mais para serem confirmadas. Isso dá para explicar, aqui está bem no contexto. Tá? Imagina o seguinte, você é um minerador. Você é um minerador, você está recebendo transações. Tá? Essas transações, eu não comentei, mas elas podem ter um troquinho para quem valida e confirma. Então, por exemplo, eu faço uma transação de R$1.000 e deixo ali R$5 para quem confirmou aquela transação, para quem fechou aquele bloco. Tá? Aí, como
a rede fecha em média a cada 10 minutos um bloco, eu posso ter mais transações do que cabem em um bloco. Então, vamos supor que um bloco tenha como limite 2.000 transações, é mais ou menos esse o número mesmo. Tá? Mas aí, naqueles 10 minutos, chegaram 10.000 transações. Então, eu só vou fechar as 2.000 e as outras vão ficar para a próxima fechada, né? Aí, como você é um minerador, quais transações você vai escolher para fechar o seu bloco? As primeiras que chegaram? Não, as que pagam mais. Tudo bem? Então, essas microtransações, elas sofrem um pouco. Elas vão acabar sendo inseridas, né, no sentido de eventual da palavra em inglês, né? Vão acabar sendo inseridas, mas vai demorar muito. Então, microtransação realmente não rola muito, não. Mas há outras criptomoedas baseadas em blockchain, mas não necessariamente baseadas nessa tecnologia que a gente viu, podem resolver melhor. Opa, peraí. Vou tentar aqui ver se tem mais alguma. Então, essa última das micros é a do José Daniel. O Alexandre, ele perguntou de novo não, deu um outro desenho da pergunta, que é a questão de software livre quando a rede é privada, né? Olha, continua, a questão de software livre, ela é importante para transparência, para eu saber como os mecanismos rodam, né? Numa rede privada, em geral, as redes privadas, elas são menores, tá? Deixa eu dar um exemplo de rede privada, tá? Para ficar um pouco mais claro, de diferenciar de uma rede pública. Então, o Bitcoin é uma rede pública, 10.000 nós, eu posso ter ali 200.000 usuários, tá? Eu posso ter usuário que não é nó. Tá? Agora, pensa numa rede privada, por exemplo, a Federal do Maranhão, entre todas as suas unidades, cada unidade cria um nó de blockchain para controlar histórico de aluno. Tudo bem? Então, estou dando um exemplo que é de outra ordem, né? É de outra ordem e todos os usuários são autorizados, né? Para o usuário acessar a rede de históricos escolares dos alunos, o usuário tem que ser autorizado. Beleza. Nessa solução, para a Federal do Maranhão, continua sendo importante ser software livre. Porque, por exemplo, eu, usuário, eu sou um aluno, eu vou ter os meus dados lá, e eu quero poder checar se ninguém está usando o meu dado pessoal para criar chip da TIM. Tudo bem? Eu quero ter garantias de que o meu dado pessoal não está vazando. Tá? Agora, eu posso, eventualmente, ter uma rede pequena em que eu tenho código fechado para alguma coisa. Então, está difícil aqui de encontrar um exemplo específico, mas imagina que tem uma parte ali que é um segredo de negócio e tal. Pode acontecer. Né? Eu posso ter uma empresa, e aquela empresa não quero que o algoritmo de como a coisa se resolve seja aberto. Então, eu posso ter coisas ali fechadas. Tá? Agora, de forma geral, assim, se não tiver transparência, né, a palavra correta aí seria openness, né? Se não tiver uma abertura de como as coisas funcionam, fica difícil de você ter confiança. Então, se você tem uma blockchain na qual você não confia, não faz muito sentido. Ok? Então, assim, eu acho que eu responderia assim, Alexandre. Software livre é condição essencial, salvo aplicações muito específicas. E o Alexandre comentou aqui a questão de microtransações. Microtransações entre aplicações, principalmente. Então, não é nem só
a questão do valor ser pequeno, mas também ser muitas transações por segundo, né? Então, isso é uma coisa que eu ia comentar daqui a 15 dias, mas blockchain tem uma limitação seríssima, tá? Blockchain em geral tem uma limitação seríssima. Bitcoin, então, é o gargalo, tá? Que é o número de transações por segundo. Então, além de eu ter, para micropagamentos, a questão do tempo para confirmação de um pagamento, eu também tenho limite de número de pagamentos por segundo. Então, se eu pego comparando, né? Olha a ordem, a diferença de ordem aqui dos exemplos que eu vou dar. Todo mundo usa cartão de crédito, uma rede Visa, por exemplo, é capaz de fazer 50 mil transações por segundo. Na verdade, mais. Bem mais. Mas, só para dar o exemplo. 50 mil transações por segundo. Bitcoin, a gente fecha um bloco a cada 10 minutos, cada bloco tem umas 2.000 transações, isso dá 4 transações por segundo. 4. Se você usar Bitcoin para registrar o bilhete de passagem de ônibus aí de São Luís, não dá, porque já tem mais de 4 transações por segundo. Tudo bem? Então, tem que usar uma tecnologia que não seja baseada em Bitcoin. Outras tecnologias blockchain alcançam volumes de transação muito mais altos, tá? Mas não alcança rede Visa, tá? Então, o trade-off é o seguinte: enquanto a rede Visa consegue fazer 50 mil transações por segundo, eu vou ter algumas soluções Bitcoin, vou ter algumas soluções blockchain, que não tem nada a ver com Bitcoin, são outras tecnologias por baixo, outro mecanismo de consenso, outro esquema de rede, tá? Mas eu posso ter soluções blockchain capazes de fazer 2.000, 3.000 transações por segundo. Qual que é a diferença? Diferença de desempenho gritante, tá? Só que na rede Visa, você tem que confiar na Visa. Quem confia na Visa? Eu não confio na Visa. Você confia na Visa? Tá? Numa rede blockchain, a coisa pode ser... o depósito de confiança está no mecanismo computacional. Bom, pessoal, vou precisar interromper, porque já deu 1h30, a ideia é a gente não se alongar muito, dar um tempo para a galera mastigar tudo isso que a gente falou, e a gente retoma, então, daqui a 15 dias esse bate-papo. Deixa eu sincronizar com o Francisco, ver se a gente pode organizar assim, né? Tá. Bom, tudo bem, pessoal? Vamos fechar aqui para a gente não gastar muito neurônio. Você não disse qual vai ser o canal? Vai ser o mesmo na próxima apresentação? Perfeito, vamos usar o mesmo. Vai ser o mesmo? Tá bom, já copio aqui. Jóia.